Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vibrações. Continuamos aqui sempre acompanhados com a nossa Rainha Del Cake, que hoje nos trouxe umas delícias. Não se esqueçam de encomendar tudo o que precisarem, procurem-nos no Rainha Del Cake lá no Instagram. Hoje temos também connosco um hipnoterapeuta, uma valência diferente do que eu tenho trazido, mas não saindo da espiritualidade, porque também assim o é. E vou deixar-vos com ele para vocês conhecerem. Olá, Diogo. Olá, Bruna. Muito prazer. Eu sou Diogo Calado, sou hipnoterapeuta e, além de hipnoterapeuta, tenho muitas façanhas, né? Como pessoa, eu já tive várias experiências. Posso parecer ser novo, mas, como que eu posso dizer? O Diogo, ele se permite viver. E se permitir viver não é só estar no aqui e agora. É se permitir realmente se visualizar no futuro, estando no presente. Muito no presente. Isso é o Diogo. Diogo, para sintonizarmos um bocadinho, a jornada foi comprida, não é? Até chegarmos aqui à hipnoterapia. O Diogo passou por vários processos. Assim, rapidamente, para percebermos, o Diogo, antes da hipnoterapia e até perceber que a hipnoterapia seria o foco, que processos é que passou? Olha, Bruna, eu me conheço por gente que, desde quando eu tenho tive 9 anos de idade, eu me deparei num trauma muito pessoal, que deu realmente, sabe aquele momento que você fala, o que eu quero fazer na minha vida? Quem eu quero ser? E eu tive um trauma muito dolorido. E desde então, eu me deparei com aquela situação, com o Diogo do passado, o Diogo, aquela criança inofensiva. E desde então, eu comecei a me perguntar, quem eu sou? Será que eu vou ser igual a minha avó, que está cuidando de mim? E esse Diogo do passado, essa criança inofensiva, já se perguntava, poxa, esse Diogo do agora, de 9 anos de idade, quer ser essa pessoa, quer ter essa mesma imagem de chegar aos 70 anos, que nem a minha avó, com essa mesma mentalidade, não conseguir sentir as pessoas, perceber o que está acontecendo ao redor? Porque eu estava passando por uma crise muito pessoal, e essa crise eu começava a perguntar, nossa, eu estou passando por isso, e minha avó não consegue perceber que eu estou passando por esse trauma tão dolorido. Minha avó, minha mãe, meu pai. E desde então eu comecei a ficar mais no aqui e agora. Acabei perdendo a infância, acabei perdendo realmente o lado mágico da vida. E a vida acabou realmente sendo um pouco mais consciente, um pouco mais aqui e agora. E o Diogo, se fosse definir em uma palavra, seria corajoso. Corajoso e ousado. Ousado, e eu me permito realmente viver. Porque o trauma me travou desde pequeno, sendo que esse é realmente a minha essência, sabe? A minha essência de procurar ser uma pessoa melhor e procurar sem me tabular, sem me rotular. E esse é o Diogo, sabe? Corajoso e ousado em busca de ser feliz. Esse é o Diogo. Nesse processo, foste conhecendo, e desculpa, posso tratar por tu, certo? Sim, claro, faz favor. Foste conhecendo várias vertentes daquilo que tu procuravas, a fim também de te conheceres. Passaste por várias experiências, por vários tipos de doutrinas, religiões, e a hipnoterapia entra na tua vida de que forma? Olha, estou cá em Portugal já faz 2 anos, vai completar 2 anos, sendo que no Brasil eu já comecei a fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre a hipnoterapia. Como eu tenho a facilidade de levar a vida um pouco mais séria, o lado mais sério das coisas, e isso acabou me afastando um pouquinho da hipnose em si, porque tem a hipnose e tem a hipnoterapia. Sendo que no Brasil eu já fiz algumas qualificações que associa bastante a hipnose de palco, e isso acabava me distanciando. Mas quando eu cheguei aqui em Portugal, eu conheci a hipnoterapia,
que realmente que é o mundo terapêutico, tratar realmente os traumas, tratar realmente as feridas de uma forma mais leve, uma forma mais assim. Isso acaba sendo um divisor de água, sabe? Quando eu cheguei cá em Portugal, o principal motivo que eu fui buscar a hipnoterapia aqui em Portugal foi porque motivos pessoais mesmo, questão pessoal. Eu aqui sozinho, eu aqui sem família, eu aqui sem marido, e isso acabou colocando vários questionamentos. Quem eu sou? Eu tô aqui, atravessei o oceano. Eu tô sozinho, sabe? Um questionamento muito, muito, muito profundo, genuíno, e procurando a minha essência. E eu busquei a hipnoterapia, tanto para aperfeiçoar ainda mais e trazer mais seriedade das qualificações que fiz no Brasil, tanto para realmente me conhecer, me permitir, me perdoar. E quando se trata, como eu falei no início, quando se trata de traumas, eu vejo que como que eu posso ter alguém ao meu lado, como cliente, como paciente, como amigo, como cônjuge, como filho, se eu não estou tratado, sabe? É uma coisa muito pessoal. E eu tenho essa base, sabe? Como que eu vou construir um império se as colunas estão fracas? Era construir a casa pelo telhado, aqui é o que costumamos dizer. Pois. Mas aí eu comecei a perguntar, eu pesquisei várias escolas, e a primeira escola que eu fiz a qualificação de hipnoterapia foi a que mais me deu base, que mais me transmitiu seriedade, o que mais realmente foi de encontro com as minhas expectativas, tanto pessoal como profissional, e fortaleceu ainda mais, e consegui enxergar o lado sério da hipnose, o lado sério que é realmente usando a hipnose com terapia, e superando traumas, cuidando da maneira sadia, rápida, do jeito que a gente precisa e merece. E também porque hoje em dia temos um mundo mais prático, que é mesmo assim, e a hipnoterapia ajuda muito nisso, as pessoas a ser mais prático, a chegar ao ponto da questão, ao trauma, de uma maneira mais prática, sem... Porque as pessoas gostam do facilitismo, não é assim? Pois é. O que eu costumo comparar é o seguinte, porque hoje... Eu também fazia no Brasil, fazia aqui também em Portugal. Cheguei a fazer acompanhamento com um psicoterapeuta. Minha psicoterapeuta, um abraço. E é muito bom, é muito bom. Acaba sendo um tipo de terapia muito boa, muito eficaz. Sendo que é aquilo. É uma terapia que leva... É uma terapia para médio e longo prazo. 2, 5, 10 anos e assim vai. A hipnoterapia é um caso mais sério, é mais estável, e é uma coisa tão séria, tão profunda, porque estamos lidando com vida. E quando se fala de vida, quando o paciente chega no consultório presencial ou online, o paciente vem realmente aberto e disposto a se cuidar e se tratar. Lembrando que quando o paciente vem, ele vem já sabendo que ele já é o responsável da vida dele. E o hipnoterapeuta, Diogo, ou o hipnoterapeuta em si, ele pegando com esse olhar, sabe, com seriedade, acaba trazendo, realmente florescendo tudo o que precisa, que foi em busca e para se conhecer e tirar todos os traumas e trazer para um olhar um pouco mais calmo e sereno para a vida, percebe? O hipnoterapeuta, pelo que eu estou a perceber, é um fio condutor até à dor, não é? Ele ajuda, a pessoa tem que ter aquele primeiro passo. Sim. E depois o hipnoterapeuta ajuda a chegar àquela dor e a desmistificar aquela dor, ou seja, simplificar também aquela dor, de forma a pessoa não ter que... A pessoa vai ter sempre que lidar com ela, certo? Sim. Mas não ter que ser um impedimento à vida da pessoa, é isso? Sim, isso. Bruna, por exemplo, vou pegar no nosso dia a dia. Tem momentos que a gente está fazendo coisas da rotina, indo no mercado, ou
vamos lá, indo no mercado ou indo para o serviço, um caminho de casa, e vem aquele pensamento introvertido. E ele acaba sendo um pensamento que acaba sendo tendo uma liga muito grande, que acaba associando coisas negativas. E esses pensamentos, às vezes, é o nosso subconsciente falando com a gente. Você precisa fazer isso, fazer aquilo, mas vem no momento errado. Por quê? Porque a gente está ali conduzindo, indo para o serviço. Ou até mesmo a gente está ali no mercado fazendo aquela compra. Senão a gente vai ficar mais tempo ainda no mercado pensando naquele pensamento introvertido. E quando realmente a gente se permite e vai em direção a todo esse processo terapêutico, hipnoterapêutico, a gente acaba ficando um pouco mais, sabe assim, paz e amor, um pouco mais zen, pleno e mais leve com a vida e colocando tudo em ordem, colocando tudo no seu devido lugar, sem precisar se afobar, sabe? Sim. Isso acaba sendo muito mais leve. Os traumas acabam sendo mais leves, porque você vai conseguir encontrar aquela pessoa, aquele ser, sabe? A Bruna, a sua melhor versão, percebe? Sim. E a hipnoterapia acaba te trazendo leveza. A hipnoterapia, sim, o hipnoterapeuta acaba sendo um condutor, sendo que toda a sessão de hipnoterapia acaba sendo, no final das contas, uma auto-hipnose. Porque o paciente, ele não faz nada daquilo que ele não quer. Ele sempre se permite a entregar o processo. O paciente veio para... hoje eu quero tratar do assunto do emagrecimento. Tudo bem, esse é o assunto do emagrecimento. Tudo bem, esse é o emagrecimento, vamos tratar do assunto do emagrecimento. Tudo que envolve o emagrecimento, alimentação saudável, estilo de vida saudável, vamos tratar. Se passar disso, existe um viés, existe uma linha que acaba sendo o nosso senso crítico, que a gente entra num assunto muito importante também, um dos pontos muito importantes da hipnose, que entra também na hipnoterapia, que é o senso crítico. Por exemplo, a hipnoterapia, ela tem o seu perigo? Não tem o seu perigo, porque esse senso crítico sempre está na nossa mente, no nosso subconsciente, nossa mente mesmo, tem esse senso crítico. Nós, de forma natural, nós temos, de forma natural, essa habilidade de entrar em hipnose, sabe? E essa forma natural, nós entramos no dia a dia, no piloto automático, ali dirigindo um carrinho para o serviço. Dia de folga, por exemplo. Estamos no dia de folga, por que a gente está indo nessa rota? É o caminho do meu serviço. Epa! Porque é como se o nosso subconsciente, não é como? O nosso subconsciente já processou aquela ideia. Sim. E ele já nos dá essa direção sem nós próprios muitas vezes temos que pensar. Não é como um estudo de matemática em que eu tenho que pensar com mais 1 é 2. Não, é quase uma coisa automática e daí falar que nós próprios já andamos num caminho de hipnose, certo? Sim, isso. Assistir um filme, por exemplo, o caminho, sabe, aquela sensação, mas eu tô indo por aqui, esse caminho do serviço, por exemplo, é automático. A gente está tão concentrado ali, estamos tão acostumados, tão padronizado aquele caminho, hipnotizado, vamos dizer assim, e aí a gente acaba indo no piloto automático. Então, para quem nos está a ouvir agora, se por exemplo... Também ouvindo o Diogo a dizer que quase que nós fazemos uma hipnose automática, porque é que o Diogo então é fundamental? Qual é se eu agora quisesse fazer uma hipnoterapia, não é? Quisesse ir à hipnoterapia, porque é que eu precisava do Diogo se eu consigo fazer sozinha? Boa pergunta. Olha, essa pergunta... Vamos imaginar um caco, uma flor, uma flor, né? Uma flor. Um cacto. Um cacto, isso. Esse cacto tá cheio de espinhos. Só que uma criança tocar naquele cacto vai se machucar, porque a criança é imatura, a criança ela pode se machucar e
E ela vai se machucar, porque é uma criança que está ali, uma criança de 4, 5 anos, e é perigoso. Quando se trata da hipnoterapia, posso relatar a questão dos traumas. A hipnoterapia, ela permite e faz com que realmente a auto-hipnose, vamos dizer assim, na sua pergunta. Quando a pessoa faz a auto-hipnose, isso é muito bom. Só que tem assuntos que tem muitos espinhos. E esses espinhos, será que a pessoa vai conseguir sair de lá bem? Porque você pode até ir lá, pegar o cacto, não se machucar, não ferir. Mas você está indo lá para quê? Percebe? Porque o hipnoterapeuta, o Diogo, ele te guia nesse processo para que você vá para aquele episódio que tem um cacto, que tem um trauma, mas lembrando que do mesmo cacto tem a solução para o trauma, percebe? Sendo que como clínico, como hipnoterapeuta, acaba sendo mais leve para o paciente. Acaba sendo mais leve a ponto de... mais leve a ponto de... Às vezes o paciente ele tem a consciência, sendo que o momento não é da consciência, está o senso crítico. A consciência, o senso crítico está ali, naquele trauma. E sim, alguém guiando naquele processo. Porque pode se ferir. Ou você vai lá, o paciente faz essa auto-hipnose, e essa auto-hipnose acaba sendo... A pessoa vai lá, naquele trauma, e faz a limpeza. Só que às vezes aquela limpeza ainda não foi suficiente, porque não era a limpeza que precisava. Aquela limpeza de energias negativas. Às vezes precisa ressignificar. Às vezes precisa conversar com aquelas pessoas envolvidas daquele trauma. Às vezes precisa limpar, ressignificar, conversar, falar, então é abraçar. Por isso que o Diogo acaba por ser importante, porque o Diogo ajuda nesse percurso, ou seja, e vamos dar o exemplo do Cat que está lá, o Diogo explica ou ajuda a pessoa a chegar até ao cato e parar de olhar para o cato como o problema e olhar como uma solução para o problema. É isso? Sim, isso. Isso. Bruna, até um ponto interessante. A psicologia, ela fala o seguinte, que nós, adultos, nós agimos 90%, 95%, exatamente 95% do nosso dia a dia, nós agimos no automático. Agimos com o nosso subconsciente. Tudo que foi gerado, formado até quando nós tínhamos 9 anos de idade. É um peso muito grande. É um peso muito grande. E 5% é o nosso racional, nosso consciente. Então isso significa o quê? Nossos relacionamentos, nossas amizades, nosso ciclo de influência e tudo, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, tudo é automático. Que acaba sendo tudo que foi programado lá pelo papai, pela mamãe, pelos nossos cuidadores, vovô, vovó. As influências. As influências quando nós tínhamos até 9 anos de idade. Isso significa o quê? Significa que nós estávamos abertos e receptivos para tudo, qualquer assunto. Comida, alimentação, sexualidade, tudo. E isso significa que nós estávamos ingênuos e fomos colocando informação ali. Eu gosto de cor amarela. Isso não foi definido hoje. Um exemplo. Isso não foi definido hoje. Isso foi definido lá no passado. E para voltar sobre esse assunto, mas o porquê eu gosto do tipo de cor amarela? Não é questão do Diogo presente, o Diogo adulto, e sim do Diogo do passado. Para isso precisa um profissional para voltar e estar pronto e qualificado para tal. Para acessar seu subconsciente e voltar lá na memória, quando você tinha 7, 6, não sei. É o mesmo que dizer, por exemplo, e vamos falar aqui de uma coisa que é engraçada. Eu sou de Sporting, não é? Sim. E eu sou de Sporting porque fui influenciada pelo meu pai. Agora que eu cresci, se eu agora não quisesse mais ser do Sporting, dirigia-me até ao Diogo e dizia, estou aqui com um problema porque eu não quero mais ser do Sporting. Pois. E o Diogo ia ajudar-me a deixar de ser do Sporting e a resolver esse problema. Sim. E trazendo até pegando o seu exemplo, a pessoa vem com uma situação para mudar e muda. Porque a pessoa, quando vem, ela vem aberta e sabe, acredita
E quando se trata de hipnoterapia, hipnose, se trata de o quê? De foco, concentração e imaginação. E esses 3 pontos acabam realmente se tornando a hipnose. Agora, questão da hipnose, sabe? A hipnose juntando foco, concentração e imaginação, a gente está hipnotizado. Juntando esses 3 itens. Se trata do trabalho, o caminho do trabalho, se trata do filme, se trata quando chega aquela mensagem do crush, sabe? E tudo tem vários fatores, mas quando se trata de foco, concentração e imaginação, a hipnose acaba acontecendo, assim, natural. E esse seu exemplo veio em memória referente a uma paciente. Um beijo, Martins. Não vou falar o apelido dela. É uma senhora de 66 anos que entrou em contato comigo. Ela tem 66 anos. Ela entrou em contato comigo através do meu ciclo de influência. E ela me procurou por questão de memória. Ela já está tomando medicação para memória. Já estava tomando há bom tempo. Ou seja, estava a começar a ficar com Alzheimer? Alzheimer não chegou a tal ponto, porque fizeram exames, não. Mas esquecendo muito, sabe? Ela precisava do ponto A até o ponto B fazer 5 coisas. Dessas 5 coisas, ela esquecia 3, sabe? E era muito grave. E aí ela estava muito sério. E essa senhora Martins, com 66 anos, entrou em contato comigo. Engraçado que depois ela partilhando o depoimento, sabe? Ela até estava testando como que tá depois, mas vamos contar o processo. Quando se trata da hipnoterapia, é um assunto bem delicado. Eu considero um assunto muito delicado porque se trata de vidas, né? E quando se trata de vidas, tudo aquilo que aquela pessoa que chega no meu consultório, ela acredita daquela maneira. Ela gosta da cor rosa, por exemplo. Isso é o que ela escolhe, porque ela Ela assim. acredita que a cor de rosa é melhor. Sim. E aí, como estamos tratando de vida, então esse assunto de hipnoterapia é mais sério do que a famosa hipnose de palco. Durma. E essa hipnose de palco acaba sendo denegrindo realmente os hipnoterapeutas, mas acaba denegrindo os hipnoterapeutas, mas eu vejo que, voltando na hipnoterapia, a hipnoterapia acaba sendo isso, sabe? Respeitar, olhar o paciente sem julgamento. Okay. Sem julgamento e sem uma bandeira. Sem uma bandeira de religião, sem uma bandeira de gosto de cor, sem uma bandeira de opção. Se gosta de preto, se gosta de rosa, se gosta de amarelo. É ajudar o paciente a chegar à estabilidade, é isso, basicamente. Sim, à estabilidade emocional, muitas vezes. Sim. E só para finalizar, referente dessa senhora Martins, ela chegou no meu consultório falando que queria tratar dessa situação e fizemos a sessão de oferta, que, por sinal, partilhando também, todas as pessoas que queiram e tenham interesse de fazer um acompanhamento comigo, Diogo Calado, entre em contato, tanto no Instagram como nas redes sociais, depois eu partilho isso, mas entre em contato, tem uma sessão de oferta muito boa. Profunda, especial, tudo bem? A Martins entrou em contato comigo, 66 anos, e falou: olha, eu quero emagrecer, eu quero melhorar a memória e emagrecer e melhorar a memória. O que eu me lembro foi essas 2 prioridades dela. E ela fez a sessão de oferta, encontramos a raiz do problema, porque a hipnose já vai direto na raiz, já chega de ficar olhando para a pétala, vamos olhar realmente para as sementes, percebe? E chegamos, a mulher de 66 anos, voltou na memória quando tinha 5 anos de idade. Foi mágico, foi lindo. Ter uma senhora ali na sua frente, lembrando que eu faço sessão tanto presencial como online. Atualmente estou sem consultório presencial, faço mais acompanhamento atualmente com sessões online. E essa sessão da senhora Martins foi muito boa, porque ela estava ali diante de mim, diante da câmera, e ela estava... Era online. Era online. E mesmo online, ela estava com aquela conexão. Ela estava ali concentrada, focada e se visualizando. E
Babi Ranho. Desculpa o termo, Babi Ranho. A chorar. Chorar. 5 anos de idade, ela se vendo ali. Onde começou o trauma dela, do esquecimento. Ela estava na escola, ela estava ali na aula de matemática, um monte de garotinhos rindo da cara dela, que ela esqueceu a matéria, que ela esqueceu de como que é tabuada. Percebe? A professora não cuidou dela, não tratou dela, e ela ficou chorando ali, naquela situação, e trouxe para o presente. Aquela situação foi marcante, foi tão marcante, que afetou o resto da vida dela, literalmente. Pois. E mesmo adulta, essa paciente, Martins, 66 anos, mesmo adulta, tem feridas. Pois. Será que é aquilo, sabe? É uma coisa muito profunda, muito pessoal minha. Será que eu preciso, desde tão pequeno, né? Desde tão pequeno, eu olhava pra mim. Caramba, será que eu vou ter que esperar pra chegar com 70 anos de idade, que nem minha avó, e não ter a sensibilidade de saber com quem eu estou lidando? Não saber que a pessoa que está ali tá precisando de um olhar, um abraço, sabe? É uma coisa muito... E aqui o Diogo mais pessoal, o Diogo é um cuidador. Pois. E não estamos cuidando só de pacientes, e sim de vidas. Isso é muito profundo, muito sério. E no Brasil, eu olhava a hipnose como hipnose de palco. Eu tinha muito receio de realmente me jogar por conta... Eu já ouvi o Diogo dizer aqui 2 ou 3 vezes, a hipnose de palco e hipnoterapia. Sim. Só ainda não entendi. Qual é a diferença em si? Porque a hipnose de palco... A hipnoterapia, estamos agora a perceber tudo o que é hipnoterapia. Mas a hipnose de palco, o que é que se refere quando diz a hipnose de palco? Reality show. Ok. Filme, séries, tudo isso acaba trazendo, quando fala de hipnose de palco, sendo a hipnose de palco. Ou até mesmo shows de palco mesmo, coisas ilusórias. Agora você vai dormir, durma. Agora vai flutuar. Agora se veja dragão. Isso é possível? Isso é possível, porque a mente humana é incrível. Abrindo parênteses, e já vou fechar, um assunto é questão do quê? A mente é tão possível que faço também acompanhamento para vidas passadas, que é um ponto muito... eu fico sem palavras, porque a empresa que eu tô criando, né, Plenitude Casa Calado, que é plenitude. Quando eu trato de algum assunto, eu procuro trazer mais questão de paz, de plenitude, que a pessoa realmente vem para o meu consultório, mas não vem só para ver a vida passada. Não, o Diogo não vem aqui para brincar. Não, porque eu venho aqui para tratar de assunto sério. Se é para ver sua vida passada, mas por que você está querendo ver sua vida passada? E como que a sua vida passada pode te ajudar na vida atual? Ou que influências é que pode ter tido? Sim, e como que você pode realmente ter mais leveza para a vida e mais paz para a vida atual, percebe? E a hipnoterapia é incrível. Voltando, fechando parênteses. Agora, voltando para a hipnose de palco, é aquilo. As pessoas têm medo quando se trata de hipnose. Mas vou entrar em contato com ele, será que ele vai fazer dormir? Hipnose de palco, sabe? Fazer dormir, nunca mais vou acordar. Essa associação negativa, sabe? Não, porque... Isto é um exemplo muito prático. Que há uns anos atrás, o meu pai entrou num processo em que ele queria fazer hipnoterapia, queria experimentar, também com essa consciência de voltar a quando era criança e tudo mais. Aquelas coisas que a gente dizia, vamos experimentar. E eu fui. E eu lembro-me que toda a gente começou... toda a gente não, mas uma grande maioria. Vê lá, porque depois entram-te na mente e depois põem-te a fazer coisas que tu não queres fazer, ou podem-te fazer mal enquanto tu estás ali a dormir e estás numa hipnose e não sabes. E eu queria que desmistificasse. Eu sei que talvez, não sei se possa ser possível, mas eu queria que desmistificasses para as pessoas perceberem que não, a hipnoterapia não é isso, não se baseia nisso. Sim, bom tópico, um bom ponto. Olha, você que nunca ouviu falar da hipnose, ou até mesmo nunca ouviu falar do lado sério da hipnoterapia,
A hipnoterapia, ela desmistificando e até mesmo colocando agora nesse momento os mitos, os medos, os traumas que as pessoas têm referente quando entram em contato comigo, é o seguinte, você, por acaso, vou até falar pra você, Bruna, por acaso você viu alguém que dormiu e nunca mais acordou? Não, na hipnoterapia não. Pois, então, normalmente isso é uma coisa que não vai acontecer. Quando a gente traz por aqui e o agora, vamos lá, vamos parar pra pensar. Ninguém vai dormir e nunca mais vai acordar. É um ponto muito válido, sabe? As pessoas estão ali na sessão, elas vão voltar, normal. Tem o momento que é o consciente, o senso crítico, né? A pessoa vai voltar e vai voltar bem. Pode até parecer... Teve até uma pessoa que partilhou que... mas eu vou lá para dormir? Não... Você vai lá porque realmente é a sessão de hipnoterapia. Sendo que, se a pessoa quer o quê? Quero lembrar de tudo. Tá bem, a gente vai fazer uma sessão. Eu falo, tudo bem, você vai lembrar de tudo. Porque é o quê? É o hipnoterapeuta que conduz a situação. Que é o guia para fazer essa auto-hipnose. No caso, por exemplo, comigo, eu acabava por nunca me lembrar do que é que se passava na sessão. Ou seja, eu entrava na sessão e... nunca sabia depois o que é que se passou, até porque eu também desisti a meio, é bom referir, e o hipnoterapeuta na altura, que eu já nem me lembro do nome nem quem é, mas pronto, já foi há algum tempo mesmo, explicou-me que quando acabasse as 10 sessões, porque ele tinha um programa de 10 sessões, ele ia-me explicar tudo aquilo que foi feito, o trabalho que foi feito, os traumas que ele conseguiu absorver, porque em casos às vezes mais específicos a pessoa não sabe mesmo... está só perdida, não é? Que até era um bocadinho o meu caso. E ele disse, no final, eu explico tudo. Quando acabámos as 10 sessões, eu não acabei as 10 sessões, portanto eu fiquei sempre sem saber o que é que foi feito. Sim. E eu adormecia ou entrava num estado de transe, não sei, e acabou por ali. Eu já não sabia mais o que é que se passou, já só acordava. Sim, então, aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Foco, concentração e imaginação. E a nossa mente acaba realmente indo... A pessoa vai entrar em contato, vai entrar naquela sessão, para a vida passada. E se ela for lembrar ou não, é tudo questão de combinar. Combinado não sai caro, isso é combinado. Se você quer lembrar para realmente ter a consciência depois daquela sessão, não necessariamente depois de 10 sessões. Sim, depois da primeira sessão você já vai lembrar de tudo. Se você quer isso, tudo bem. Porque tem coisas... que nem o cacto, que é difícil e que a gente não quer mesmo. Passar por aquele processo de baba e ranho. Percebe? Mas é tudo aquilo combinado. Combinado não sai caro nem barato, sai combinado. Se a pessoa quer e quer seguir todo o processo consciente, tudo bem. E lembrar de tudo, tudo bem. É tudo combinado, percebe? Então o hipnoterapeuta é que guia, ou seja, eu estou ali na sessão e se eu disser ao Diogo que eu quero estar consciente... não Sim, consciente, mas lembrar-me de tudo o que foi ali passado, o Diogo vai seguir dentro dessa linha, não vai Sim. deixar que eu apague de tal maneira que não me vou lembrar de nada. Sim, isso, combinado. E aquilo que você... Somos hoje, as pessoas que procuram a hipnoterapia em si, elas combinam. Por exemplo, eu vim para fazer o tabagismo, para deixar de fumar. E eu quero lembrar como foi todo esse processo. O que eu vou ter que me desprender e depois no final acontece, sabe? As lembranças, como que foi essa transformação, como que foi essa deixa. E abrindo essa deixa, partilhando com vocês também, tem uma paciente... agora, qual é o apelido dela? Faz mal, é uma paciente. Vamos lá, uma paciente, ela tem 54 anos e ela fez uma sessão comigo já há 7 meses. E interessante que ela fez uma sessão para deixar de fumar. E entrando em contato com ela e tal, eu estou me programando para fazer algumas lives na minha página, no Instagram, com as pacientes que realmente querem e se sentem à vontade para dar os depoimentos. E essa paciente entrou em contato comigo, eu entrei em contato com ela e ela me respondeu com muita gratidão. Depois de 6 meses, continua sem fumar. E em uma única sessão. Ou seja, nós ainda não tocámos nesse ponto, mas a hipnoterapia também pode ajudar nisso, não é? Por exemplo, tenho medo de gatos.
deixar de ter medo de gatos, não é? Deixar de fumar, emagrecer, ou seja, há uma data de benefícios para a hipnoterapia, não é só conhecer os traumas mais profundos ou ir a vidas passadas, não. Também é bom para deixar de fumar, problemas com alcoolismo e tudo aquilo que possa ser problemas sociais. Alcoolismo, deixar de fumar, vidas passadas, gagueira, perda de memória, concentração. Também dá para deixar de ser gago. Sim, porque a psicologia, assim, é tudo aqui. E lógico, tudo tem um processo terapêutico e aquilo. Eu uso a terapia com hipnose, então eu vou bastante por esse viés para a pessoa mudar. Reprogramar-se. Sim, reprogramar, limpar, desintoxicar, o que realmente precisar naquele momento, voltando realmente onde começou. Percebe? E as pessoas às vezes têm muito essa questão, e também é uma questão um bocadinho minha. Quando nós falamos muito da psicologia e tudo mais, e para ser um hipnoterapeuta não precisa de ir para a faculdade, ou precisa? Não. É uma especialização. No Brasil é um curso técnico, aqui é uma especialização. Isso. Especialização, um curso técnico. Isso. Curso técnico, que, por exemplo, a hipnoterapia eu tirei. Um dos cursos que eu tirei aqui foi de 6 meses, semipresencial. Depois eu tirei mais um de 6 meses, depois tirei outro, enfim. Estou tirando outras qualificações, focando na terapia em si, hipnose com neurociência, vários assuntos, várias ramificações, assim como religiões, assim por diante, percebe? Para aquilo, quanto mais você está preparado, mais você consegue perceber e sentir com quem você está lidando. Percebe? E absorver do conhecimento nunca é demais, não é? Portanto, os cursos fazem sempre falta. Pronto. Porque nós normalmente, quando falamos na psicologia, a psicologia depois também tem muitas vertentes, não é? Mesmo o curso superior e tudo mais tem sempre muitas vertentes. Mas eu pessoalmente achei sempre que eu cheguei também na altura era a psicologia tornava-se um processo um bocado desculpem-me a expressão, um bocado chato, porque nós íamos até à psicóloga, era aqueles 60 minutos, pagávamos a consulta, já falaste tudo, já. Então pronto, está feito. Até à próxima sessão. Enquanto que a hipnoterapia, não é isso. Não. Acaba por ser um estado, uma maneira de nos ajudar, chegando a pontos mais críticos e de maneiras diferentes. Por isso, para quem tem sempre aquela dúvida, e eu estou a referenciar isto mesmo nesse sentido, porque para quem tem aquela dúvida de vou à hipnoterapia fazer o quê? Já fui ao psicólogo? Não é a mesma coisa. O psicólogo, nós estamos conscientes e falamos e muitas vezes mentimos ao psicólogo, enquanto que na hipnoterapia não dá para fugir tanto e acaba por ser mesmo um estado de elevada consciência em que nós chegamos aos nossos mais profundos medos, e por isso é que eu também quis trazer aqui o Diogo para perceberem, e estou só a fazer esta parte para perceberem a diferença. Continuando aqui na hipnoterapia, já falámos sobre o que dá para os medos, até mesmo o tabagismo, que é muito interessante. Eu não sabia que as pessoas gagas podiam deixar de ser gagas. Sim, isso acaba sendo muito requisitado, tanto questão perda de memória, gagueira, tabagismo. E no Brasil, eu estou aqui em Portugal já há 2 anos, e do Brasil para Portugal, o consumo de fumos, de tabaco é muito, sabe? Pelo menos em todas as casas, pelo menos tem um fumante, como se fosse isso, o gráfico. E eu fiquei, nossa, em todo lugar tem fumante, praticamente, pela experiência. E é muito difícil deixar de fumar. Quem já fica habituado, quem já tem o vício, é mesmo muito difícil, até porque estamos a falar que é completamente legal. Hoje em dia também já tem mais restrições, não podemos fumar em certos sítios, mas sendo legal, o que é que acontece? Fuma-se. Muito. Mas pronto. E entretanto, ainda na hipnoterapia conseguimos, através da hipnoterapia, acessar as vidas passadas, como também já falámos. Quando a pessoa procura o Diogo para acessar uma vida passada,
qual é que é o fundamento de acessar a vida passada? Se o que se passou na vida passada já lá está, porquê que o Diogo acha que há uma necessidade de ir à vida passada? A hipnose, a hipnoterapia, lidar com pessoas, lidar com vidas, isso mais do que repetir isso, sendo que tem pacientes que não acreditam em vidas passadas. E depende muito do paciente. O paciente, o que a mente do paciente realmente, o subconsciente realmente do paciente está querendo. Se o paciente vem em contato comigo para acessar a vida passada, tem um porquê. Tem um porquê para se desprender de alguma coisa do passado, limpar, ou trazer mais fôlego de vida, mais paz, mais ternura, mais plenitude, o que realmente o paciente vem em busca, percebe? E a mente é criativa, a mente é uma coisa muito... Estamos lidando com mente, estamos lidando com vida, então é uma coisa muito séria. E a hipnoterapia, a hipnose em si, dá para fazer esse processo realmente de vidas passadas. Faço, já fiz em algumas pacientes, isso é muito terapêutico, trazendo num viés mais terapêutico mesmo, eu uso mais pro terapêutico, para realmente a pessoa trazer um pouco mais de significado para essa vida, que sentido, sabe? Eu passei pela outra vida, mas eu não tô querendo ir para outra vida, mas tô querendo entender essa, sabe? Por que eu tô acontecendo sempre os mesmos relacionamentos? Minha mãe sempre é assim, meu pai sempre é assim, meus filhos, eu sempre falo, mas eles não estão conseguindo me entender, financeiro tô assim, aí a gente vai pra questão, tá bem? Agora a gente pode ir, ou até mesmo a pessoa pode entrar em contato comigo só pra fazer vidas passadas, e já a gente faz ali uma conversa e tal, e nessa conversa a gente vai voltar realmente nessas vidas passadas, percebe? Para trazer paz, alívio ou mais entendimento para a vida atual e viver mais livre, leve e seguir a jornada dela nesse momento aqui e agora, percebe? Eu fico sempre curiosa com as vidas passadas e como é que é possível o nosso consciente ir tão... O nosso consciente ir tão lá atrás que consegue ir a uma vida passada. Como é que é possível? Isso a ciência da mente é incrível mesmo. E conseguir realmente se sentir, se ver lá como na vida anterior, pode ser 10 anos antes de você ter morrido, tipo, de você ter nascido, sabe? É coisa... Ou milênios antes, é muito incrível, sabe? E realmente a pessoa se permite, se entrega realmente ao processo e consegue, porque a mente, ela, vou usar até um termo, ela não é uma árvore que fica plantada e tem que ficar e ser a mesma árvore, brotar os mesmos frutos, percebe? E é como se fosse uma luz, que o momento está brilhando, o momento está andando, e essa luz pode ser dourada, pode ser amarela, depende realmente que sentido que você quer para essa luz, percebe? E a mente se você quer um sentido de buscar vidas passadas, tudo bem. Ou se você quiser realmente destravar o que aconteceu lá quando você tinha 7 anos, ou 5 anos, 9 anos, aí sim, depende de você. Qual a sua necessidade? O que você está sentindo? O que você está vendo? O que você está ouvindo? Tipo, acontecem as mesmas situações e ainda não está conseguindo se destravar na vida atual, então se permita, sabe? Se permita você ir de casa. Entretanto, eu pedi para o Diogo me trazer objetos fundamentais numa sessão. Antes de irmos para os objetos, só uma perguntinha. Qual é que é a diferença, ou seja, quais são os benefícios entre uma consulta online e uma consulta presencial? Ou seja, se eu fizer uma consulta presencial é completamente igual a uma online, as pessoas podem estar completamente à vontade em fazer presencial ou online, como lhes der mais jeito, ou é preferível de algum modo? Os benefícios, questão de conforto, questão de comodidade, acaba igualando, sendo que tem vários pontinhos, né? Os pontinhos é o seguinte, quando estamos presencial, a sessão presencial acaba realmente a pessoa tendo que se locomover, se deslocar para o local físico, sendo que mais tempo para ida, mais tempo para volta. Tem realmente que acaba o positivo seria realmente o contato humano, o calor humano, que dependendo do seu estágio, dependendo realmente do seu nível, o que está acontecendo, qual a gravidade, a sua necessidade hoje,
como paciente, como pessoa, qual a sua necessidade, como que tá realmente, você precisa desse calor humano, aí depende muito do paciente. Se tá sentindo essa necessidade de fazer uma sessão presencial, tudo bem, bora lá. E online é muito bom porque é aquilo. Você simplesmente avisa lá o filho, o sobrinho, o papagaio. Ou seja, é mais pela praticidade. Sim. É mais pela praticidade. Porque, então, consegue chegar aos mesmos pontos online ao presencial, não é? Sim. Claro que o presencial tem sempre aquele calor humano, aquele conforto Pois. que está ali ao pé. Sim. E acaba sempre por ser mais confortável, mas online não retira esses benefícios, ou melhor, retira esse conforto humano, mas na mesma consegue encontrar o ponto e chegar a fazer o tratamento. Pois, sim. E, por exemplo, esses 2 depoimentos que eu partilhei contigo foi online. Foi tanto do tabagismo, como também da memória e do emagrecimento. Abrindo parênteses aqui. Essa paciente Martins, ela chegou a emagrecer e perdeu o manequim, sabe? Trocou o manequim, sabe? Eu fiquei assim, eu acho que trocou uns 2 números, 2 ou 4. E trocou o manequim a ponto de outras pacientes surgirem através dela. Paciente de outro estado do Brasil. E falando, eu entrei em contato através da Martins. Não, que isso também é uma facilidade. Pode dar consultas para todo mundo e toda a gente que queira acessar o Diogo consegue sempre, porque mesmo que eu esteja no outro lado do mundo, eu consigo falar com o Diogo e ter a minha sessão. Pois, abrindo parênteses também, plenitude.casacalada é meu Instagram. Tem um link, tem agenda, tem um formulário. Entre em contato, se permita viver. Então, vamos aqui aos objetos que eu pedi, que já vi que é um cobertor e uns lencinhos, mas que significado tem o cobertor e os lencinhos? Vou tocar neles para vocês visualizarem. Um cobertor, uma manta. A ferramenta mais poderosa que realmente o hipnoterapeuta pode ter é a voz, né? A voz, realmente se permitir e se entregar no processo, estar ali e realmente conduzir essa auto-hipnose do paciente. Sendo que o conforto... tem que estar. Eu trouxe rosa porque é mais convidativo. Olha, essa manta, a manta em si, ela tem um símbolo muito poderoso para mim. Eu sempre gosto principalmente as sessões online que eu tenho feito, falo para o paciente, olha, confira a sua internet, confira a sua bateria e, por favor, tenha a mantinha, uma cobertinha ali. O conforto. O conforto, porque é aquilo, tá em casa, tá confortável, tá aquecida, se passar frio... Dura quanto tempo uma sessão? Olha, leve média de 1 hora, 1h30. Okay. Se for para vidas passadas, aí leva 1h30, 2 horas. Porque como é delicado, eu realmente... Tem que ir mais devagar. Mais devagar e mais conciso, mais preciso. Delicadeza. Esse é o primeiro item. O segundo item, como falamos de traumas, né? Baberranho. É muito comum chorarem. Sim. Nas sessões. Porque essa primeira... quando faz essa sessão de oferta, a pessoa vai no consultório, vai naquela sessão online, presencial, e vai até o subconsciente dela. E percebe que aquela falta de memória, aquele emagrecimento, aquele vício, mau hábito do cigarro e assim por diante, aquele problema que eu estou trazendo no consultório não é aquele problema que eu estou trazendo no consultório. E juntos, naquele processo de auto-hipnose que eu guio, a pessoa vai lá quando tinha 5 anos, 7 anos e assim por diante. E babe-ranha. A ponto de a senhora Martins, 66 anos, babe-ranha. Sabe? É uma coisa poderosa, uma coisa Volta muito... a ser aquela criança. Sim. E se permitir a esse processo, se precisar chorar, chore. Se precisar sorrir, sorria, sabe? Esse lenço pode ser também de alegria, porque nos dias que nós estamos vivendo, depois da pandemia, né, as pessoas estão mais distantes, não tem tanto aquele contato físico, aquele calor humano que tinha. Então, se você se sentir só, se realmente vê que precisa de mais alegria, sim, com a hipnoterapia,
você vai conseguir realmente encontrar essa alegria que vem de dentro, sabe? Lá dentro. E até mesmo, Bruno, partilhando contigo, eu tenho um projeto que desbloqueia a sua melhor versão. Por quê? Porque nós somos seres de luz. Nós somos seres que somos completos. Somos completos. Cada um com sua crença, cada um com sua filosofia de vida, e desbloquear a sua melhor versão significa e potencializa ainda mais que nós, seres humanos, somos capazes de superar qualquer tipo de trauma. Seja abuso sexual, seja gagueira, seja tabagismo, seja perca de memória, emagrecimento. Isso pode ficar mais leve, percebe? Então os lenços é para limpar. Ou sorrir. Ou sorrir. Muito obrigado, Diogo. Eu gostei muito deste bocadinho. Espero encontrar-te mais vezes. Olha, fica um convite. Fiquem aberta. A porta está sempre aberta do Vibrações. Fica um convite para ti também, para tu também, sobre fazer uma sessão experimental. Se prepare com o lenço. Com certeza. Também. Eu entro em contato contigo e vai ser muito, muito bem recebida. Presencial ou online, vamos combinar. Vamos, que eu depois disto já estou pronta. Gratidão. Obrigada. Obrigado, Bruna. Obrigado a cada um de vocês pela atenção. Tenha um bom dia, passar bem. Antes de terminarmos, o Diogo já disse algumas vezes, mas só para referir outra vez as redes sociais do Diogo. O Diogo tem projetos muito interessantes. Casa Calado, é assim? Plenitude, Casa Calado. Exatamente, Plenitude. Tem projetos muito interessantes. Tem a primeira consulta gratuita. O projeto passa por aí para vocês também se descobrirem, se redescobrirem. É muito interessante. E pronto, foi muito bom. Obrigadinho, gratidão. Obrigada. Fiquem por aí. Até ao próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, deixarem likes, adicionarem-nos no nosso canal do YouTube para estarem sempre a par dos próximos episódios. Rainha Del Cake, se quiserem um docinho. Até à próxima. Axé para quem é da Axé. Gratidão.